Vamos falar um pouquinho desse problema da falta de mobilização, que é uma questão chave. Nós temos assinalado que, de uma maneira não muito sistemática, né, quando aparece a discussão, que o movimento operário está num refluxo, né, e esse refluxo tem causas econômicas muito sólidas, né? A destruição da economia, o desemprego, a falta de dinamismo da economia capitalista, tudo isso contribui para que o movimento operário ficou totalmente paralisado, a tal ponto que uma parcela dos ideólogos da pequena burguesia dão como favas contadas que a classe operária não tem mais papel nenhum na sociedade, né? Nós vimos aí que elementos da direita do PT, se não me engano, Jacques Wagner falou que o mundo em que o PT foi criado já não é o mundo atual. Bom, isso é uma coisa meio óbvia, porque o mundo muda mesmo. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: quando o PT foi criado, você tinha a classe operária, agora você não tem a classe operária. O operário foi substituído pelo entregador de iFood, né? O que é uma coisa grotesca de se falar, é pura propaganda ideológica, não faz sentido. Os operários estão aí, tem milhões de operários no Brasil, alguns têm carteira assinada, outros não têm carteira assinada, mas são todos operários. E eles são muito mais do que os entregadores de iFood, sem dúvida nenhuma, né? Só, por exemplo, para dar um exemplo, sempre é bom, né, porque o pessoal fica meio confuso com esse tipo de propaganda. Só na construção civil nacional, nós podemos estimar que por baixo tem mais de 2 milhões de operários. Quer dizer, uma única categoria operária. E ninguém vai negar que o operário da construção civil é um operário, né? Ele não é entregador de Uber, né? Ele é o mesmo operário da construção civil de 150 anos atrás, com mudanças, né, na tecnologia. Bom, mas nós temos também um outro fator que a gente precisa colocar em destaque. Eu acho que nesse momento aqui essa discussão é muito importante, que é o fato de que a classe operária não se mobiliza porque as direções do movimento operário, elas estão totalmente subordinadas à política burguesa, neoliberal e de defesa do regime pseudo-democrático. Isso ficou muito claro quando houve a crise dos coletes amarelos na França, né? Uma parcela da população se levantou contra a política neoliberal. Esse era o conteúdo real e concreto das mobilizações. Aí, logicamente, que o pessoal vai falar que no meio daquela mobilização tinha bastante gente de extrema direita, tinha uma quantidade, né, razoável de pessoas de extrema direita. É fato que tinha, sem dúvida nenhuma, mas a mobilização não era uma mobilização da extrema direita, era uma mobilização de tipo social, de setores que foram duramente golpeados pela política neoliberal. Esse que é o conteúdo, que é o sentido efetivo, né, daquela mobilização. A esquerda, no entanto, principalmente os partidos de esquerda, as direções operárias, não procuraram dar um rumo para esse movimento. O que aconteceu na França, isso daí vai ajudar a entender também o que está acontecendo no Brasil. Eles olharam para o movimento e falaram: esse movimento pode levar à derrubada do governo do Macron, e podia mesmo efetivamente levar à derrubada do governo, e se levar à derrubada do governo, vai ter eleições e vai ganhar a extrema-direita. Então, né, ao invés de apoiar os trabalhadores em luta, a esquerda, né, de maneira oculta, de maneira disfarçada, apoiou o governo Macron. Esse problema é um dos grandes obstáculos à mobilização dos trabalhadores. Quer dizer, o ferrolho político está aí. A esquerda apoia
a esquerda apoia os regimes ditos democráticos, né? Os regimes imperialistas e tudo mais. Quer dizer, na medida em que esse processo continuar tal como está, o que é que vai acontecer? O regime, as forças políticas ditas democráticas vão se afundar totalmente. Ou melhor dizendo, a viabilidade da utilização de métodos democráticos ou pseudo-democráticos pela burguesia vai acabar. Não vai ser possível mais você manter o controle das massas por métodos democráticos. Aí o que vai acontecer? Ou a própria burguesia, dependendo de quais sejam as contradições em cada país com a extrema-direita, vai impor um regime ditatorial, que no começo, como nós estamos vendo no caso dos Estados Unidos, é um regime cada vez mais bonapartista, encoberto, né, com a fraseologia democrática e certos penduricalhos democráticos. É por isso que o Biden está fazendo um uso assim, muito intenso da questão identitária, mulheres, homossexuais, negros, etc. e tal. A intensidade do uso disso daí é uma demonstração de que, para manter esse regime, que é um regime que pretende, que evolui claramente no sentido autoritário, é preciso uma cobertura democrática grande, né? Então, essa seria uma alternativa. Isso daí pode durar um determinado tempo e depois é obrigado a descambar para um regime praticamente de ditadura, né? Bom, o regime bonapartista, num certo sentido, já é uma ditadura, né? Mas pode descambar para uma ditadura aberta, né? Com a utilização sistemática do estado de sítio, com a intensificação da repressão policial, com a liquidação dos direitos democráticos, né? A lei antiterrorista doméstica do Biden visa justamente isso daí, caçar os direitos democráticos da população, dos indivíduos, para aumentar e facilitar a repressão. E, finalmente, com a mutilação dos poderes do Congresso norte-americano e do Judiciário norte-americano, e, em geral, das câmaras legislativas e assim por diante. Ou então, se isso daí não for suficiente para conter a situação, a burguesia vai chamar a própria extrema-direita para fazer um trabalho mais profundo de eliminação das organizações operárias e tudo mais, né? Aqui cabe uma observação que é a seguinte: muita gente acha que, quando você fala em fascismo, fascismo é aquilo que existia na Alemanha hitleriana. Aquilo lá, sem dúvida nenhuma, é fascismo. Mas aquilo seria uma forma muito desenvolvida de fascismo, né? Uma forma, nós poderíamos dizer, quase que extrema de fascismo. Você pode ter outros tipos de governos intermediários entre a ditadura bonapartista mais tradicional e o fascismo, dependendo, né, da resistência que a sociedade oponha ao estrangulamento, né, dos direitos democráticos. Tanto que, se a gente for comparar, não há dúvida nenhuma, por exemplo, de que a Itália de Mussolini, que tem várias etapas de fascismo, a Alemanha, né, que é uma forma bem extrema, a Espanha, que enfrentou uma guerra civil e que saiu da guerra civil, portanto, com um regime extraordinariamente repressivo, mais do que a Itália mussoliniana, por exemplo, sem dúvida nenhuma. E Portugal, onde a coisa foi feita de uma maneira relativamente sem grandes custos, são formas diferentes. Quer dizer, nós não podemos ter um modelinho, né, e falar assim, ou aqui tem 15 características, ou o negócio se encaixa nas 15 características, ou não é fascismo. Isso aí não é uma análise política, né?
a luta social ela apresenta formas diversas para o mesmo conteúdo social, né? Por exemplo, no Brasil existem sindicatos, nos Estados Unidos existem sindicatos. Quem conhece minimamente a vida sindical brasileira e norte-americana sabe que não seria difícil tirar a conclusão de que ou nos Estados Unidos os sindicatos não são sindicatos, ou no Brasil os sindicatos não são sindicatos, porque eles não são... Eles têm muito pouca coisa em comum, fora o fato de que eles representam os trabalhadores nas suas reivindicações imediatas, que é, na realidade, a essência do sindicato. Mas fora disso daí, eles são completamente diferentes, tá? A legislação trabalhista em cada país é diferente. Então, não há dúvida nenhuma de que o desmoronamento do regime político dito democrático conduz a regimes autoritários. Regimes autoritários esses que vão desde formas moderadas de bonapartismo, né, que mantêm o parlamento funcionando, mas retiram cada vez mais o poder do parlamento, até formas extremas de governos fascistas. Mas a tendência geral, não há dúvida que é essa. E esses governos tendem a surgir por causa do desmoronamento da capacidade de controle da burguesia por métodos mais ou menos democráticos, que é o que está acontecendo no mundo todo. Por que o Biden propõe uma lei de terrorismo doméstico? Porque os métodos tradicionais para reprimir os movimentos de esquerda, de direita, em geral movimentos de dissidência contra o regime político norte-americano, não estão funcionando mais. Praticamente ele está gritando isso, né, muito claramente. Falou, preciso de mais mecanismos repressivos, e mecanismos repressivos de uma certa importância, de uma certa intensidade. Se nós não entendemos isso daí, né, não entendemos nada. Então, um problema-chave que não é compreendido por ninguém é o seguinte, pela maior parte da esquerda brasileira, é que, tanto pela via, vamos dizer assim, Biden, como pela via Trump, ou pela via da Frente Nacional Francesa, da AfD, Vox, Chega, Lega, tanto por um lado como para o outro, o regime político caminha para uma ditadura. Não existe o enfrentamento entre democracia e ditadura. O que existe é uma forma de transição. Se a burguesia não conseguir controlar a situação por métodos minimamente democráticos, e ela já não está conseguindo, não é que é um prognóstico, é uma constatação, o que vai acontecer? Ela vai apelar cada vez mais para mecanismos extraordinários de repressão. Nos Estados Unidos, um argumento constante das pessoas que se opõem à lei do terrorismo doméstico do Biden é o seguinte: nós já temos leis de repressão suficientes. É um argumento, em primeiro lugar, revela uma realidade, mas é um argumento ingênuo. Ele revela uma realidade que é o seguinte: os Estados Unidos já tem tudo quanto é tipo de lei repressiva. Aí o homem vem e fala, preciso de mais leis repressivas. Então, né, chama atenção isso daí. Mas o fato é que as leis, isso que os críticos não entendem, as leis repressivas existentes não são suficientes. E nem a medida antiterrorismo vai ser suficiente. A medida antiterrorismo vai ser digamos assim, o núcleo de uma investida política muito grande contra os movimentos. Quem acha que isso daí é uma luta contra a extrema-direita está completamente enganado. A extrema-direita, nesse momento, é uma ameaça maior do que a esquerda, porque a esquerda está segurando o rabo do Partido Democrático lá, e esse rabo balança, a esquerda vai para lá e para cá. Então, ela é um zero à esquerda, né? É uma esquerda que é um zero à esquerda. Então, nesse sentido, ninguém está preocupado em reprimir a esquerda. Está mais preocupado em reprimir a direita, porque a direita tem possibilidade de disputar, né, o poder político no interior do Estado. Agora,
as leis, a lei antiterrorista e tudo mais, ela não é feita para simplesmente segurar o Trump. Ela é feita para segurar ou para combater as convulsões sociais que estão para acontecer. Esse que é o verdadeiro alvo. E a convulsão social não é uma coisa de direita. A convulsão social, em geral, é uma coisa popular. E é isso que pode desagregar o regime político norte-americano, e daí que eles estão prevendo isso.